E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai dar início à parte mais prática de uso, né, de construção de analisador léxico. Vamos usar uma ferramenta, essa ferramenta é a Flex, e ela é muito baseada naquilo que a gente conversou na aula passada. Na aula passada nós conversamos sobre como construir regras de formação usando máquina de estado, ou como você vai achar outro nome para isso, a gente viu, né, que são expressões regulares. E isso vai facilitar, né, toda a criação, né, deste analisador léxico, de forma que a gente consiga implementá-lo de uma maneira muito mais tranquila. Né? E foi importante essa primeira fase para que a gente pudesse entender o processo de como o analisador léxico funciona. Mas agora a gente já sabendo como é que ele funciona, né, como é que ele vai interagir com o teu texto, ou melhor, com o texto do usuário, que é um programa, como é que ele vai interpretar linha a linha, palavra a palavra, como é que ele vai colocar aquilo em tokens, como é que ele vai transformar esse token em lexema. Hoje a gente vai ver a ferramenta que mais faz isso. E essa ferramenta é o Flex. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Então, a gente vai falar hoje do Flex. Né? O Flex a gente tem que lembrar que as principais tarefas do analisador léxico são ler os caracteres de entrada. Então, a gente está aí lendo os caracteres de entrada, né? Depois de ler esses caracteres, a gente vai classificá-los e vamos agrupá-los em lexemas e produzir com isso os tokens. Certo? Então, o resultado do analisador léxico vai ser o quê? A produção de tokens. Bom, então a criação de um analisador léxico, ela pode ser automatizada. Como que a gente pode automatizar? Especificando os tokens como expressões regulares. Então, veja que a gente viu na aula passada o que são expressões regulares. Na verdade, a gente trouxe uma... Você já deve ter visto isso, espero, né? Lá, 2 semestres atrás, então a gente só trouxe uma revisão. A gente vai converter essas expressões regulares em diagramas de transição. E depois, né, se a gente conseguir gerar um código para simulação dos diagramas, a gente, na verdade, construiu, então, o analisador léxico. Ok? Vamos lá. Então, ó, essa ferramenta Flex vai ser um gerador de analisadores léxicos. É uma implementação mais recente do Lex, que é o analisador léxico, né? Construtor de analisador léxico. E ela vai usar expressões regulares para descrever padrões de tokens. Então, as expressões regulares que a gente está observando, ela vai servir para isso. Que a gente olhou a aula passada, vai servir para isso, para descrever esses padrões de tokens. Então, se a gente for mais a fundo, o que a gente vai perceber que a ferramenta em si, ela é um compilador. Por que ela é um compilador? Porque ela vai transformar um arquivo com descrição em uma linguagem que o Flex reconheça, certo? E ela vai gerar, né, um programa em C ou C++,
né, para que seja compilado esse programa. Então, é um programa, o Flex, ele lê algo, lê um texto e transforma isso em outro texto, tá? Então, no nosso caso, o Flex ele vai transformar, né, em C ou C++. Claro que existem outras ferramentas semelhantes, dependendo de cada linguagem. Então, temos lá o JFlex, que é para Java, o C Sharp Flex, a Hagel, que é para Objective-C, a Ply, que é para Python, Alex, tá? Entre outros, tá? Então, significa que cada linguagem, né, consegue ter a sua própria ferramenta de geração de compiladores ou interpretadores. Então, isso facilita a construção de novos compiladores e, com isso, novas facilidades que a gente vai ter naquela função da linguagem. Ok? Então, como é que funciona essa ferramenta Flex? Então, eu vou criar um arquivo scanner.l, tá? A gente vai ver como é que é a composição deste arquivo, ok? Então, a composição desse arquivo, ela tem um formato, né? Ela tem uma regra de construção. A gente vai olhar com mais direitinho. E aí a gente aplica este arquivo, né, que é um arquivo .l, na ferramenta Flex. Esta ferramenta Flex vai gerar um arquivo chamado lex.yy.c ou .cc, se for em C++. No nosso caso, a gente está dando exemplos de um compilador para que ele gere, para ser compilado no C++. Tá? Uma vez compilado no C++, esta entrada, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o analisador léxico. O que esse analisador léxico faz? Então, veja que o scanner, passado a definição do que eu quero, né, como o meu analisador léxico, ele passa por esta ferramenta, cria uma nova estrutura em C, e aí eu compilo isso em C, e eu vou ter um analisador léxico para conforme a que eu descrevi, certo? Então, eu vou ter caracteres. Com isso, eu vou ter aqui possibilidade de ler um código para esta linguagem definida aqui. Uma vez que eu li o código, esse analisador léxico vai me gerar os tokens ou os erros, certo? Então, o objetivo é esse. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Então, o Flex ele pode gerar códigos, no nosso caso, na linguagem C ou C++. Se for em C++, tá, o arquivo gerado vai ser um arquivo lex.yy.cc. Tá? Aí, como é que eu gero o arquivo em C++? Eu tenho que usar as opções na chamada do Flex, mais menos ou menos C++, ou usando diretamente a versão Flex++. Então, eu posso ser assim, ó. Eu pego o arquivo, né, de entrada, que aqui eu estou chamando de scanner.l, tá? E aplico dentro do Flex, com a opção de compilação dele. Certo? Então, o analisador, o resultante, é uma função ylex, que vai retornar um número inteiro. Então, o resultado disso, tá, vai ser uma função ylex, tá, que retorna um número inteiro. E o que é esse número inteiro?
Na verdade, o número inteiro é como se fosse um identificador, tá, do token. Então, este número inteiro vai representar o código para um dos tokens. Então, tem uma lista de tokens, essa lista de tokens vai ter um código. Cada token vai ter um código diferente. Uma enumeração, ok? E aí, por fim, né, o que eu tenho que fazer? Tá? Para executar isso, então, eu vou lá, executo YYFlexLex com o arquivo que eu estou entrando, com esse lexer aí, certo? Ou, né, então, eu vou ter que colocar isso aqui, então, criar uma função, criar uma classe, um elemento lexer da classe YYFlexLexer, tá? E aí, quando eu olhar o token, eu vou olhar para ver se esse elemento, tá? Que eu quero ver é se esse token eu executo a função YYLex para este elemento da classe, para esse objeto. Tá? Então, a classe YYFlexLexer é definida usando a biblioteca flexlexer.h, que a gente coloca dentro do programa. Certo? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, além dessa função, deixa eu voltar aqui, além dessa função y, ou desse método, né, YYLex, tá? A gente vai ter outras funções. Então, tenho lá a função YYText, que retorna o texto do último token casado. Então, eu tenho um token e eu preciso saber o que está dentro desse token, o que foi casado com ele, certo? Por exemplo, foi o identificador. Ele vai dizer, olha, achei o identificador, mas qual é esse identificador? Né? O que tem dentro dele? Então, vai ter que ter lá o token casado, né? Eu recupero ele pelo YYText, tá? O YYLen vai retornar o comprimento do último token gerado, né? Conferido. E o line number, ou line no, tá? Vai retornar o número corrente da linha, tá? Então, ele vai me mostrar em qual linha apareceu aquele token, tá? Mas, para isso, na hora de chamar o flex, né, eu tenho que colocar o option YY line no como parâmetro, tá? Bom, e por que eles têm esse YY, né? De forma, nas funções, YY flexlex, porque ele é um gerador de... o flex, ele deve funcionar ao analisador léxico, mas a gente já viu que precisa do analisador sintático. E o analisador sintático inicial, que se usava com o lex, era o IAC, tá? Então, esse Y vem do IAC, certo? Que vai ser o nosso analisador sintático. Na verdade, nós vamos usar uma versão mais avançada do IAC, que é o Bison, né? Ok? Bom, então, como é que é um programa ou um código em Flex? Tá? Como é que funciona um arquivo a ser consumido pelo Flex? Ou seja, como é que é esse arquivo .l? Tá? Então, ele tem o seguinte formato. Eu coloco todas as declarações. Eu tenho três áreas ou três divisões,
tá? Então, eu começo com as declarações, tá? Então, depois eu coloco esse dólar, percent, aí eu tenho minhas regras de tradução, aí finalizadas as regras de tradução, a gente coloca percent, e depois as funções auxiliares, ok? Então, o que vem nessas declarações? São as inclusões de arquivos de cabeçalho, aqueles arquivos que a gente coloca lá no ponto H, certo? Então, aqueles arquivos que a gente tem de inclusão, né? Aí eu vou incluir um novo ponto H, né? Então, eu vou usar, eu tenho que declarar isso nessa área de declarações, tá? Também a declaração de constantes, variáveis e funções. Então, por exemplo, os defines, tá? E definições regulares, ou seja, quais são as expressões regulares nomeadas que a gente vai utilizar. Por quê? Mais tarde a gente vai precisar delas, tá? Então, vou dar um exemplo, a gente vai apresentar aqui um exemplo de declaração, tá? Então, da seção de declarações. Então, vejam, na seção de declarações, eu ainda tenho assim, uma subseção, que é a seção das inclusões, tá? Então, essa seção, tá, é o que vai direto, lembra que o Flex vai gerar um arquivo que ele pode ser compilado em C ou C++, certo? Então, tudo que tiver entre esse percent abre chaves, percent fecha chaves, tudo que eu colocar aqui, tá? Qualquer informação é copiada diretamente para o arquivo que ele vai gerar. Então, é como se fosse a primeira parte do meu arquivo. Então, vai ter lá, include IOStream, using std como count, constante para os tokens. Então, eu vou enumerar, tá? If, then, else, id, num, relop, né? Como sendo valores que eu vou reconhecer como tokens, tá? Depois disso, lembra? Eu vou apresentar as minhas definições regulares. O que são minhas definições regulares? Então, eu vou lá. Estou chamando de delin. O que é uma delin? Delin é um espaço em branco, certo? Então, é um espaço em branco, ou um /t, ou um /n. Ok? Então, são os delimitadores de que eu achei uma palavra, eu achei um token. Achei algo que vai ser trabalhado, certo? Então, o que são os brancos? Os brancos são, aí eu tenho que colocar entre chaves, porque eu estou não pegando uma expressão regular nomeada, né? Então, tenho lá, delin, tá? Então, eu vou ter uma ou mais espaços em brancos. Significa que eu posso ter um espaço em branco. Então, veja, é importante aqui, ó, que uma vez que eu coloquei um espaço em branco na minha expressão regular, ela faz parte do alfabeto desta linguagem, certo? Letra, então vai de A a Z a menos Z, e dígitos vai de 0 a 9, certo? Então, e o que é um ID? O ID é um conjunto formado por letra, seguido de 0 ou mais letra ou dígito. Isso aqui a gente já estava vendo. E o num? O num é um dígito, um ou mais dígitos, certo? O mais aqui mostra que eu tenho um ou mais dígitos,
seguido, tá? Por um ou nenhum ponto seguido, tá? Então, ponto, como eu quero expressar o ponto, eu tenho que botar a barra, né? Ponto ou aspas duplas. Então, ponto seguido por um ou mais dígitos. Então, isso aqui pode ou não aparecer, ou seja, 0 ou 1. Pode ter 0 ou apenas um ponto seguido de 0 ou mais dígitos, seguido de mais ou menos, tá? Podendo ter mais, podendo ser verdadeiro ou falso, mais ou menos, de um ou mais dígitos, tá? Então, isso aqui também pode ter 0 ou uma opção, tá? Então, esse aqui é um exemplo da parte de declarações. E ela vai encerrar, né, as declarações, tá? Então, veja que aqui eu estou definindo as definições, estou usando as definições regulares, tá? E aí, encerra-se, tá? Com esse percente. E aí, em seguida, o que nós vamos ter? A outra seção, tá bom? Que a gente vai falar agora. Então, que são as regras de tradução. As regras de tradução, tá? Que é a segunda seção, elas normalmente estão no formato padrão, seguido de ação. Que a ação, normalmente, a gente usa para retornar o token. 90% dos casos vai ser usado para isso, para retornar token, tá? Então, elas são separadas por um espaço. Então, a ação deve ser envolvida por chaves. E por chaves, se ela ocupar mais de uma linha. Ou seja, se eu quiser escrever um código extenso, tá? Então, ação é um código em C, ele pode ser, eu posso escrever toda uma função grande, tá? Uma sequência de comandos, então ela tem que estar entre abre e fecha chaves, ok? E cada padrão é uma expressão regular. Lembra que as expressões regulares podem, normalmente aqui no caso devem, né, usar definições regulares, que elas se encontram lá na declaração, certo? Então, lá na declaração, a gente vai ter exatamente, lá na área de declarações, as definições regulares, tá? Então, como eu falei, as ações são fragmentos de código escritos em C e C++. E o que são as funções auxiliares? Tá? É a definição de qualquer função, quaisquer funções utilizadas nas ações. Então, eu posso ainda criar funções para ser usadas aqui na ação, certo? Sendo que uma delas vai ser obrigatória, que é a função main, tá? Se eu declarei essas funções, então o protótipo tem que estar na seção de declaração. Então, na seção de declaração, eu tenho que estar declarado lá esta função. Lembra? Aquele ponto H lá. Ok? Então, vamos lá ver como é que funciona as coisas. Então, um exemplo de regras de tradução. Então, aqui antes tem as declarações, tá? Então, estou na seção de regras de tradução. O que eu vou ter? Eu vou dizer, quando eu encontrar brancos, tá? Quando eu encontrar o token branco, o que eu faço? Não faz nada, né? Então, tá só pulando os brancos. Veja, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Obviamente que a sua
sua gramática ou a sua linguagem que você está criando tem que ser muito mais extensa, tá? Então, se eu achar if, eu vou retornar o token if. Se eu achar then, eu vou retornar o token then. Se eu achar else, eu vou retornar else, o token else. Se eu achar um identificador, eu vou retornar o ID, certo? Se eu achar um num, né, eu vou retornar num. Se eu achar um maior, e aqui eu como maior não, menor, né? Como esses símbolos de maior e de menor, eles vão ser usados dentro da ferramenta para outras situações, tá? Então, eu quero dizer, olha, como é que eu expresso? Eu quero exatamente, literalmente, o maior. Ou seja, eu quero entender que no meu código tem o maior do jeito que eu quero, ou o menor do jeito que eu quero. Ou seja, para assumir um operador de relacional. Então, quando eu encontrar um desses, tá? Ele vai achar um identificador, um operador relacional. Então, a cada vez que eu achar um desses, eu vou devolver um operador relacional. E quando eu não achar nada disso, aí eu coloco como ponto, eu digo, olha, encontrei um token inválido. Ou seja, vamos supor, começou com THE, mas em vez do N, colocou um M. Ou começou com ELS, aí em vez de botar o E, botou um I. Aí ficou, ou dois S's. Então ficou ELC. Né? Então ele não vai reconhecer. Então, se ele não reconheceu, não é o if, não é o then, não é o else, não é o identificador, certo? Não é o numerador, então qualquer uma dessas coisas, certo? Vai ser um token inválido. Então veja que ele vai verificar nesta ordem. Primeiro vai tentar achar se é um branco, se aquilo que eu estou lendo é um branco, se é um if, depois se é um then, depois se é um else, depois se é um identificador, etc, etc, etc. Certo? Então, esta ordem aqui que a gente está declarando, fazendo as regras de tradução, escrevendo as regras de tradução, essa ordem é importante. Ok? Então, exemplos de funções auxiliares. Então, lá para frente, lá para cima eu tenho as duas outras seções, tá? Que a gente acabou de ver. E aí eu posso ter as funções auxiliares. Então, tem aqui a insert ID, por exemplo. É uma função para inserir o lexema, cujo primeiro caractere é apontado por YYText e cujo tamanho YYM nas tabelas de símbolos. Então, o que está fazendo isso aqui? Está inserindo o ID na tabela de símbolos. O getToken é função para buscar o lexema na tabela de símbolos. Tá? Então, o primeiro vai inserir o identificador na tabela de símbolos e o segundo vai buscar o lexema na tabela de símbolos e retornar seu token, ou zero no caso de não encontrado. E aí, essa função, né, que é a função que vai chamar o analisador léxico. Então, veja, eu crio um objeto da classe, no caso, como a gente está usando C++, né? Então, eu vou criar um objeto da classe YYFlexLexer, que é o objeto Lexer, e eu vou executar para esse Lexer o YYLex. Então, essa é a chamada do Flex, tá? Que vai ser utilizada, obviamente, lá no programa, quando a gente compilar ele.
né, no programa em C, quando for compilado. Ok? Então, vejam que o Flex ele é super simples, do ponto de vista de construção, e a partir dele ele já vai gerar todo o analisador léxico para a gente. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o Flex é um gerador de analisador léxico. Então, ele recebe especificações de tokens em formato de expressões regulares, traduz as expressões regulares para diagramas de transição e transforma os diagramas em código, certo? O código, para o código, nesse caso aqui, o nosso código em C ou C++. Então, esse código que foi gerado é o nosso analisador léxico. Então, ficou muito mais simples construir o analisador léxico a partir do Flex. Tá? Então, ele é usado para fornecer tokens para um analisador sintático. Certo? Então, o que nós vamos ver, né, é que esse analisador léxico, depois de compilado, ele vai fornecer tokens para o analisador sintático. Então, se ele vai fornecer tokens, o que entra nele? Exatamente o programa fonte, tá? Também, mas pode ser usado em outras aplicações. Então, o Lex ele pode ser usado de forma independente em outras aplicações. Que tipo de aplicações? Ferramentas textuais, como conversores, tradutores, analisadores de conteúdo, etc. Tá? Então, gente, é importante a gente perceber duas coisas, né? O poder do Flex, quando ele está sendo usado para construir um analisador léxico, que vocês viram que vocês levaram aí bastante tempo para tentar desenvolver, e o poder de ele também ser utilizado como digamos assim, como um tradutor, como um interpretador de textual. Então, eu posso pegar esse texto e dizer assim, não, olha, esse texto está bem construído, está dentro das minhas regras gramaticais. Então, se está dentro das minhas regras gramaticais, está legal. Ou então, eu posso pegar esse analisador e dizer assim, olha, quando encontrar esse formato de palavra, transforma nesse outro formato de palavra. Né? Ou nessa frase, transforma nessa outra frase. Então, com isso, eu consigo construir outras coisas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente vai dar prosseguimento também na aula seguinte. Eu vou fazer também a gravação para que a gente possa aproveitar dentro do nosso objetivo. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.